Boa tarde, pessoal do Instagram, do YouTube também, no nosso Papo de Mãe. Boa tarde a você que tá chegando aí agora, no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram também. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live do nosso Papo de Mãe, dos nossos porquês, né? Uma série de lives que eu venho fazendo pra gente falar sobre os porquês e lançar um olhar de mais interesse na educação dos nossos filhos, com mais conhecimento, com mais iniciativa e com mais vontade de fazer diferente, fazer melhor. Boa tarde, tudo bem com vocês? Quero dar boas-vindas, me apresentar, muito prazer. Meu nome é Gabriela Panzerini, eu sou mãe do Lucas de 3 anos. Sou educadora parental, né, formada pela Escola de Educação Positiva. E hoje eu trabalho com mães, né? O meu foco hoje é principal nas mães, porque somos nós que guiamos a educação dos nossos filhos na grande maior parte das vezes. É a partir de nós que eles conhecem o mundo, que eles começam a se relacionar com o mundo. Então hoje eu ajudo mães a tornarem, né, formarem seus filhos, terem seus filhos mais obedientes, mas através da emoção, né? De um relacionamento mais saudável emocionalmente, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Se você gosta desse tema, né? Hoje nós vamos falar sobre o porquê o meu filho mente. Então nós vamos descobrir aí, entrar por várias questões sobre esse assunto. Se você conhecer alguém que vai gostar desse tema, vai gostar desse perfil, desses assuntos sobre maternidade, sobre educação de filhos, só encaminhar aqui, ó, embaixo, o nosso aviãozinho, tá? Encaminha para os familiares, para de repente o pai, né, da criança, um educador que você conheça, que também tem muita dificuldade de lidar com essas questões, né? Nós precisamos estar sempre em busca de informação, para melhorar a forma como a gente interage com os nossos filhos. A ciência está cada vez mais empenhada em nos mostrar o porquê é importante. E o comportamento humano e o comportamento infantil, né? Hoje a neurociência comprova que muitas das dificuldades que nós vivenciamos hoje na nossa vida adulta, elas estão lá, com as raízes bem firmes na nossa infância. Então, quanto é importante nós olharmos para essas questões e várias outras dos nossos filhos como um convite a talvez retornar lá para nossa infância e fazer as pazes com todas as coisas que nos aconteceu para conseguirmos seguir em frente. Então sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre o porquê o meu filho mente. Será que ele mente mesmo? Eu queria que vocês interagissem comigo, se possível, contassem aqui para mim. Será, já passaram por uma situação dessa? Como que reagiram? Como que isso bateu, né? Porque quando a gente percebe ou fica em dúvida, né? Tá mentindo, não tá mentindo? Como que isso aconteceu com você? Vai ser muito legal eu saber, até para eu poder tirar alguma dúvida que você tem aqui sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá, o que é a mentira, né? Vamos começar pelo começo, pelo princípio, né, gente? O que é a mentira? A mentira é a ausência da verdade. E o que é a verdade? A verdade é um fato que aconteceu. Ou algo, né? Que de fato foi constatado que era verdadeiro, né? Por meio das ciências, de provas, tá? Tem coisas que não são relativas, gente. Desculpa dizer. Tem coisas que são verdades. E verdades são verdades, tá? Não é o achismo, a opinião ou o que você pensa. Isso é relativo. Para cada um é de uma forma. Mas a verdade, ela é uma verdade e ponto. Então, por exemplo, quando você conta para o seu filho, fala para o seu filho que faz mal à televisão, é uma verdade. Já foi comprovado que isso é uma verdade. Pela ciência, né, pelos estudos que nós temos hoje. Perdão. Quando você fala que ama o seu filho, essa é uma verdade. Você ama ele com todas as suas forças. Quando nós falamos que fazemos
todos os sacrifícios pelos nossos filhos e você se vê sacrificando boa parte daquilo que você já foi, o que você acredita pelos seus filhos, isso é uma verdade, tá? Agora, por exemplo, quando a gente fala que o azul não é azul, é um fato que não tem como a gente dizer que é verdade, é mentira. Então, muitas vezes a gente confunde isso. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente se vê em determinadas situações onde o que é verdade pro outro não é verdade pra gente. Então, por exemplo, o meu casamento está bom. Isso é uma verdade pra mim. Para o outro, pode não ser, pode não estar bom. É relativo. Depende do quê? Depende das visões de cada pessoa. Então, de repente, você fala, a educação com meu filho vai de vento em polpa. Eu sei lidar com situações. Essa é uma verdade, talvez para você. Mas como será que ele se sente? Como será que ele se percebe nessa relação? Será que ele tá sendo ele? Ou ele tá sendo aquilo que você quer que ele seja? Pela necessidade de se sentir amado. Então, a gente tem que fazer todas essas reflexões. E elas fazem parte do nosso processo de transformação e de aprendizado. Principalmente quando a gente fala na educação dos filhos, tá? A criança, ela tem sim uma mente muito fantasiosa, muito criativa, muito espontânea. Todos nós somos assim. Só que nós, no decorrer da nossa vida, a gente vai perdendo essa espontaneidade, porque a gente começa a perceber que se a gente falar o que a gente pensa, falar os nãos, colocar as pessoas nos seus devidos lugares, se posicionar, falar o que quer, o que gosta, nós muitas vezes não vamos ser aceitos. Então a gente faz o quê? A gente faz aquilo que o outro quer que a gente faça, por mais que aquilo destrua a gente por dentro. E aí o que a gente vai perdendo? O brilho, a vontade de viver, a vontade de estar com as pessoas, a vontade de crescer, de se desenvolver, tanto pessoalmente como profissionalmente. Com os nossos filhos é a mesma coisa. Eles têm criatividade, eles têm espontaneidade, né? A gente não fala muito, né? Nossa, a criança é tão sincera, nossa, a criança é tão espontânea. Então, nós precisamos voltar a aprender a sermos crianças. Olhar para as nossas necessidades assim como a criança faz. Só que nós, como somos adultos e nos vemos nesse lugar muito de eu sou pai, eu sou a mãe, meu filho tem que me obedecer, tem que me respeitar, nós nos colocamos num lugar muito de altar, sabe? De que sabemos de tudo, de que tudo que a gente fala é certo, de que o nosso exemplo é o melhor a ser seguido, somos intocáveis e irreparáveis. E aí, quando a criança demonstra qualquer tipo de coisa, o que nós fazemos? Ele está fantasiando. Ele está mentindo. Não vai lá, não checa, não pergunta pra ninguém. Ou fala assim, se aconteceu isso é porque você fez alguma coisa pra isso acontecer. Não deixa nem a criança, muitas vezes, se expressar, se defender, justificar, contar o que aconteceu. Muitas pessoas não conseguem nem ouvir o filho. Mas sabe por quê? Porque deixaram de se ouvir a si mesmos. Faz muito tempo que não ouvem. Faz muito tempo que não se deixam ouvir. Se deixam ouvir o coração, as próprias necessidades, aquilo que vem buscando no mundo. Estamos vazios. E queremos entregar o que para os nossos filhos? Então é mais fácil falar que a criança está fantasiando, que a criança é muito criativa, né? Conta história. Ai, nossa, conta cada história. E aí você faz o quê? Diminui. Em vez de você se interessar e perguntar, nossa, jura? Me conta, o que aconteceu? Quem falou? Quem disse? Foi, jura? Ah, então a mamãe vai checar essa história, vamos ver o que aconteceu e não sei o que. Chegar e ter uma conversa franca. De repente, com uma coleguinha da sala,
com uma mãe de uma colega. Mas o que a gente faz? A gente não quer evitar o quê? Conflito. Porque a gente não sabe dizer não. Eu acabei de ouvir uma palestra muito legal sobre isso, né? Sobre como nós precisamos aprender a dizer não. Porque ao longo da nossa infância e da nossa vida, nós fomos tolhidos de várias formas. E a gente vai se diminuindo, vai se perdendo de nós mesmos. E daqui não cabe culpa, tá, gente? Não cabe culpa, não cabe constrangimento. Os pais, nossos pais, fizeram o melhor que eles podiam, com a informação que eles tinham, no pé de onde eles partiram, né? Muitos pais aí saíram de situações muito desafiadoras, muito difíceis, muito vulneráveis. Então, aqui não é culpa. Hoje nós todos somos adultos e precisamos lidar com essa situação de forma adulta. Então, a gente não ouve o filho. Fala que é fantasia, que ele tá inventando, ou então fala assim, ó, foi nada, deixa quieto, ele é assim mesmo. E aí aquilo vai virando o quê? Uma bola de neve, uma bola de neve. E aí essa mentira, que não era muito mentira, era algo que ele tava querendo expressar pra você, você já botou como mentira, não é verdade. E aí, gente, é óbvio que a gente abre porta para um monte de gente doente, que percebe que você não ouve o seu filho, que percebe que você não dá sentido para aquilo que ela tá falando, que desmerece muitas vezes. E aí essa pessoa vai se aproximando do seu filho. E aí, na maioria das vezes, é aí que o que acontece é o quê? Os abusos, né? Por quê? Porque essa criança, se ela for contar pra você, porque ela não tem confiança com você, como que a gente adquire confiança com o filho? Com intimidade. Se a gente tem intimidade, imagina você. Você nunca me viu, primeira vez que você tá me vendo. Você não confia em mim, você não sabe quem eu sou. Apareci aqui pra você, tá? Aí, terça-feira que vem tem outra live, você aparece de novo. Na quinta-feira que vem tem outra live, você aparece de novo. Na outra terça, outra. E na quinta, outra. Na outra terça, outra. Na quinta, outra. E aí, toda vez você me vê. Você vai começar, mesmo a gente se conhecendo pessoalmente, você vai começar a falar, nossa, olha, faz sentido, gosto do que ela fala, faz sentido pra mim. Você vai criando uma certa confiança. Por quê? A gente vai gerando uma intimidade. Esse é o poder da rede social, né? A gente vai se aproximando das pessoas, mesmo de longe, né? Então a gente vai gerando confiança, vai gerando intimidade. É assim com o seu filho, todo dia você tá ali, e fralda, e banho, e cama, e ouve, e brinca, e chora, e cola, e mama. É assim que a gente cria intimidade, no dia a dia, conhecendo, ouve, valida sentimento, valida o que tá pensando, o que tá achando. É assim que a gente vai criando relacionamento com os nossos filhos. Não é só falando não o dia inteiro. Falar não o dia inteiro é chato. Nem você gosta, nem seu filho gosta, porque ele não pode fazer nada. Então assim a gente vai criando intimidade com o nosso filho. E quando a gente cria intimidade, a gente cria o quê? Confiança. Mamãe me ouve, mamãe me ama. Mamãe valida o meu sentimento porque eu sou importante pra ela. Porque o meu sentimento é importante. Porque o que eu tô pensando e sentindo é válido. E aí ela começa de uma forma consciente e inconsciente perceber que ela é uma pessoa importante. E que a mamãe também é uma pessoa importante. O papai também é uma pessoa importante. Que a ama, que a ouve. E aí aquela criança que não tem isso, como que ela vai contar pro pai e pra mãe se aconteceu alguma coisa? Se ela foi abusada de alguma forma? O que aconteceu? Porque ela é sempre a mentirosa, ela é sempre a que cria fantasias, ela é sempre a que tá fazendo tudo pra chamar atenção. E aí eu quero deixar aqui uma coisa pra vocês. Se ela tá fazendo tudo pra chamar atenção, se ela tá sentindo, se ela tá precisando chamar atenção, é porque ela não tá tendo atenção. Ixi, e aí? Onde é que tá esse buraco?
Aonde que tá? Onde você está deixando de dar atenção pro seu filho? Se ela tá tendo que pedir atenção dessa forma, onde que está? Será que tá no excesso de tela? Será que tá na ausência do brincar, na ausência de estar junto? Será que tá muito tempo na escola? Será que tá muito tempo com os outros e não com você? Eu entendo que a gente hoje tem várias realidades, que a gente muitas vezes precisa trabalhar o dia inteiro. Mas quando a gente tem um filho, a gente precisa aprender a servir esse filho. Deus não nos dá filhos ao acaso. Deixa eu te tirar aqui. Não nos dá filhos assim, é nossa responsabilidade. A gente precisa... A responsabilidade de prover tudo financeiramente. Se você é mãe solo, não sei. Mas a gente também precisa olhar para as questões emocionais dessa criança. Essa criança está chamando atenção por conta da mentira. Ela precisa ser olhada um pouco mais profundo. Eu sempre falo aqui, a mentira, ela é apenas uma máscara, uma maquiagem. Por trás tem alguma outra coisa ali, tem alguma outra coisa comunicando. Porque todo comportamento comunica. Todo comportamento tem um porquê de acontecer. A gente não sai batendo nas pessoas ao prazer. A gente não sai tomando água sem estar com sede. Não, tem um porquê. Você está com sede, você está batendo porque você está com raiva, você está se defendendo de alguma coisa, você está se sentindo injustiçada. E a gente precisa aprender, muitas vezes, a se colocar no lugar dessa criança. E perceber que ela é uma criança, ela não é um adulto. Ela é uma criança. Além de todas as questões fisiológicas, ela não tem o cérebro desenvolvido. Ela não tem as partes do cérebro integradas. Então nós precisamos facilitar esse processo e entender que nós somos facilitadores e vamos ajudar e guiar essa criança nesse processo de maturidade cerebral, de birra, de raiva, de não saber lidar com as frustrações, com a perca, com o brinquedo que quebrou, com aquilo que não pode ter. Essas são as pequenas frustrações que começam desde a infância para que a gente possa vivenciar o que? As maiores da vida adulta. Perder o emprego, passar por uma situação de saúde delicada, perder os pais, se divorciar, perder um filho. Situações que pedem de nós, como seres humanos, uma inteligência emocional absurda para lidar com aquilo. E aí você vai lidar de uma forma ou de outra, porque a situação se apresenta do mesmo jeito. Mas como que você vai lidar? Com que saúde mental você vai lidar com aquilo? Você precisa ter aprendido isso na sua infância. Senão você não gera gordura para a vida bater, porque a vida vai bater, não adianta. Todo mundo tem as suas dificuldades. E com os nossos filhos não vai ser diferente. A gente não pode acreditar que a gente vai criar os nossos filhos dentro de uma bolha. Isso não vai existir. Então, quanto mais você treiná-lo, validá-lo, ajudá-lo, ouvi-lo. Então é muito fácil você chegar e a criança tá mentindo. Nossa, que coisa feia, não gosto que faz isso. Mas você não procura saber o que tá acontecendo. O que tá acontecendo na vida dessa criança? Ela tá fazendo aquilo? Será que os pais dela estão se separando? Será que ela tá vivendo um ambiente tranquilo na casa dela pro desenvolvimento? Será que ela tá vendo muita briga e ela tem vergonha? O que será que tá acontecendo na vida dessa criança? Então tudo isso é nosso papel como pais. A esclarecer, a conversar, a dizer que ela não tem culpa de nada. Que são dois adultos que estão
se relacionando e tentando se acertar. A criança, o filho, ele não pode se sentir em nenhum momento culpado. Porque isso também vai gerar uma série de sequelas na vida adulta. Nos relacionamentos que ele vai desenvolver também na vida adulta. Então a gente precisa observar isso com atenção. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Já falei o quanto que a confiança é importante, tá? A confiança é essencial para o estabelecimento da verdade. Só que você precisa ouvir o seu filho. É chato, fala demais, não para de falar. Mas se uma amiga agora te ligar e contar que terminou com o marido, você vai ficar 2 horas no telefone lá com ela pra saber da fofoca. Não vai? E o seu filho você não vai ouvir. Porque é chato. Que fala demais, que você tá cansada. Mas você não vai chegar pra amiga e falar: ai, amiga, liga mais tarde, tô cansada pra ouvir sua história. Não. Você vai ter, além de interesse na fofoca, a gente vai ter o quê? Compaixão. Amiga, vem aqui, o que aconteceu? Poxa, jura? Nossa, eu vou aí. Você precisa de alguma coisa? Conta comigo. Por que com os nossos filhos a gente não faz a mesma coisa? Porque a gente vê a criança como menos que um adulto. Porque a criança não lembra, a criança não sabe, a criança mente, a criança... E aí depois, na vida adulta, a gente vai querer cobrar atenção. Não liga pra mim, não quer saber de mim. Se eu tô viva, tô morta, não sabe. A conta vai chegar. E eu espero que chegue, porque eu quero que você viva muitos anos ainda. Pra começar a fazer diferente hoje. Então, quero deixar aqui pra vocês. Qual é o objetivo da criança quando ela fala uma mentira? Primeiro, gente, a gente tem que perceber se é uma mentira ou não. Se a criança já vem tendo esse comportamento, como é que tá na escola, como é que tá em casa, como é que tá na família? Segunda coisa, a gente precisa perceber se isso é uma frequência no comportamento da criança, tá? Porque isso também precisa ser avaliado. Segunda coisa, a gente precisa conversar com a criança. A criança que mente, ela já tem linguagem, ela já tem um certo entendimento. Boa tarde, Niceia. Ela já tem um certo entendimento. Então, senta com a criança e conversa. Mas não é conversando, julgando, falando que a próxima vez ela não vai ficar sem isso, sem aquilo, que ela vai apanhar, que ela... Isso, não é isso. Isso não é uma conversa. Isso é uma ameaça. A gente não ameaça quem a gente ama, lembra? A gente tá aqui tentando desenvolver uma relação de confiança com os nossos filhos. Não só a gente que tem que confiar neles, eles também têm que confiar em nós. Então você tem que sentar e saber conversar. O que aconteceu? A mamãe percebeu isso ou aquilo. Conversa com a criança. A criança vai ficar envergonhada, a criança não vai querer falar. E mesmo que ela não queira falar, que ela fique envergonhada, você fale. Verbalize o quanto ela é amada. Independente do comportamento dela, o amor da mamãe e do papai nunca vão mudar. Mas é preciso que ela entenda que existem coisas que são verdades e existem coisas que são mentiras. O que é verdade? E o que é mentira? Você dá exemplos práticos no dia a dia para que ela entenda o que é verdade, o que é mentira. A gente precisa conversar com os nossos filhos. Às vezes tem momentos que a gente precisa ter umas conversas difíceis. Não é assim com o nosso parceiro, com o nosso namorado, com a nossa namorada? A gente às vezes não tem que sentar e dar umas DR e colocar uns pontinhos aí nesses is. A mesma coisa com os nossos filhos. Só que a gente foge. A gente foge porque a gente não sabe como fazer. Então a gente precisa saber conversar com os nossos filhos. E aí você vai começando a perceber por que aquela criança está tendo esse comportamento. 9 anos numa fase de mentir. Mas por que ele está mentindo? Já foi conversado sobre isso? O que ele está vivenciando dentro da casa dele?
Como está a sua relação com o seu filho? 9 anos é uma idade em que já está entrando ali na fase, né, da pré-adolescência, já está olhando um pouco mais para o mundo. Essa criança ela não fantasia mais, ela tá, a grande maioria dela já está entrando em contato com esse mundo que está muito virtual. Gente, hoje de manhã eu fui fazer exame de sangue, né? Quem me acompanha no Stories, foi uma loucura. Achei que nem ia dar tempo de fazer a live hoje, mas deu. E eu fico só observando, assim, né? E aí chegou uma mãe com uma menina que devia ter uns 9, 10 anos. Ela tava com fone, com celular, com um carregador portátil no celular. A mãe sentou de um lado com o celular, ela sentou do outro com o celular e com o fone. E aí ela começou, não sei se estava ouvindo música, eu não sei o que era, mas ela tava mexendo no celular. E ela ficava assim, ó. Falei, gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ah, é música, é dancinha, é não sei o quê. Então, totalmente fora do mundo real. Ela tava ali, mas ela não tava ali. E o quanto de nós também estamos num lugar e não estamos num lugar. Vivemos um presente, vivemos o hoje, mas não estamos no hoje. Estamos ou presos no passado, que isso tem um nome, depressão, ou estamos projetando um futuro. Isso tem outro nome, ansiedade. Então, assim, a gente tem que nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Viver o hoje, vamos conversar. Mas dá trabalho. Então, muitas vezes, a gente precisa estabelecer sim as regras, mas também estar presente nos momentos que eles estão livres. Tá bom, vou tirar o celular, vou tirar não sei o que, tem regra, mas a criança fica ali, né, sozinha muitas vezes, fazendo Deus sabe lá o que, não interage com a família, não interage com a mãe, não tem tempo de vínculo, de dia de semana muito pouco por causa da escola, de fim de semana a maioria das vezes rua, vai passear, vai pra casa de um parente, também não consegue interagir. Então é importante que a gente tenha tempo de vínculo de qualidade, é importante que a gente tenha conversas francas e de fato, por que está mentindo. Então, Niceia, acho que foi você, né? Senta, conversa, que falou do menino de 9 anos. Senta, conversa, fala que isso não é aceitável, que ninguém mente aqui em casa. Só que você precisa realmente não mentir. Não adianta falar, não mente, filho. Aí uma pessoa liga, aí você fala, não, fala que eu não quero falar com ela, depois eu ligo. Não é assim? Você tá ensinando a mentir. E são nas coisas pequenas, gente. São nas coisas sutis. Não é mentira. Tudo começa assim, ó, com uma coisinha pequena. Então, muitas vezes, a criança pega alguma coisa de alguém. Você pegou? Não peguei. Por que ela não tá falando a verdade? Porque muitas vezes ela tá com medo da sua reação. Daquilo que ela vai falar. Daquilo que ela vai ouvir. Ela vai ouvir uma palestra, um sermão da montanha. Ela não quer. Tá de saco cheio. Já ouviu o dia inteiro, sentada na escola. Não aguenta mais ficar parada. Vai ouvir ainda mais da mãe, do pai. Então por que ela não tá falando a verdade? Porque não tem o quê? Confiança, muitas vezes. E aí, gente, não é sentar no lugar de ai, agora, meu filho não confia em mim. É a partir daqui tentar se relacionar de uma forma mais saudável. Acho que por medo que sou brava, então. Por que você é brava? Porque você tá muito cansada? Que você tá muito estressada, que você não tá tendo tempo de olhar para suas necessidades. Sentar e ter uma conversa franca. Uma criança de 9 anos, você já pode sentar e falar, filho, eu sei que eu sou brava,
a mamãe vai tentar mudar, porque a mamãe te ama muito e não quer ser percebida dessa forma. Eu quero ser uma mãe amorosa pra você, uma mãe prestativa. E eu vou me esforçar a partir de hoje pra fazer diferente. Porque eu quero ter ao meu lado pessoas que queiram estar comigo. Não que se sentem obrigadas porque eu sou brava e eu sou a mãe, ponto e acabou. Mas que tenham prazer em estar comigo. Porque é isso que a gente quer dos filhos, não é? Né? Que eles, depois que eles voem, que eles criem suas asas, que eles possam voltar quando eles precisarem, quando eles quiserem. Ontem eu tava aqui de manhã, né? Minha mãe mora do outro lado de São Paulo. E meu filho acordou da soneca, eu peguei o carro e fui lá vê-la. Ela tinha feito um bolo de banana, tinha mandado foto no WhatsApp, eu fiquei com vontade, ela tava indo lá na casa da minha irmã, falei, quer saber? Vou pegar aqui meu carro e vou me mandar pra lá. Fiz uma surpresa, ela ficou tão feliz. Será que nossos filhos vão ter prazer em fazer isso? Não preciso dela mais pra nada, graças a Deus. Mas muitas vezes a gente precisa, sim, olhar pra eles e falar, olha, tá difícil, eu sei, às vezes a mamãe não consegue dar o tempo que a mamãe gostaria, mas estamos juntos nessa, você me ajuda a melhorar? Você me ajuda? Olha como a gente se coloca no lugar de vulnerabilidade. Quando a gente se coloca no lugar de vulnerabilidade pros filhos, gente, a gente não tá mostrando que a gente é fraco. A gente tá mostrando o quanto a gente é forte. E a gente tá mostrando pra eles que a gente pode sim pedir ajuda. Que a gente também precisa da ajuda deles. Eles são os nossos maiores professores. A nossa maior oportunidade que Deus nos dá na nossa vida é de sermos mães. É de nutrir, de gerar vida. E a partir dessa transformação da maternidade, é ela que nos abre os olhos para tantas dores que a gente coloca debaixo do tapete. Então senta e fala, estou passando por essa dificuldade, filho, às vezes é difícil pra mim, mamãe se sente culpada de não estar presente. E aí quando acontece alguma coisa eu fico brava, mas não tem nada a ver com você, tem a ver comigo. O quanto eu estou indisponível pra mim mesma. A mamãe te ama, te aceita do jeito que você é e nós vamos juntos construir isso. Eu só não quero que você minta novamente, porque, né, a mamãe tá aqui pra te acolher, pra te ouvir naquilo que você precisar. Quanto de nós aqui faltou isso de mãe e de pai? Quanto nós nos fomos ouvidos? Quando eu ia, às vezes, pra escola e acontecia alguma coisa, minha mãe falava isso. Aconteceu alguma coisa porque você foi atrás. O que você fez pra acontecer isso? Eu não queria nem saber. Tipo, mas a professora falou isso, o que aconteceu, filha? Não, a professora sempre tinha razão. Então a gente precisa da voz. Quanto que faltou isso pra nós? E qual que é o nosso intuito hoje? Fazer um pouquinho diferente com os nossos filhos. A gente vai conseguir ser perfeito? Não. Porque nós somos seres imperfeitos, inacabados. Ainda existe muito a progredir. Mas a gente consegue sim começar hoje. A partir de hoje, a partir dessa live. Senta, eu escrevo bastante, né? Senta, escreve, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso melhorar com esse filho, com aquele outro filho? Porque cada filho tem uma realidade diferente, uma necessidade diferente, está em momentos diferentes. Então, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso ser mais paciente com um, ser às vezes mais firme com o outro? E não é ser brava, é ser firme. Porque muitas vezes a gente ou peca por ser muito brava, ou peca por ser muito mole. E aí a gente acaba sendo o quê? Negligente. E a gente não quer nenhuma coisa, nem outra. Eu acho que o caminho do meio é sempre o mais desafiador. Mas é sempre o caminho mais acertado a seguir. Tá bom? Outra coisa que eu quero deixar aqui pra vocês, por fim da nossa live. O que a gente pode observar quando essa criança tem esse comportamento da mentira? Primeiro,
o ambiente que ela está vivendo, tá? Se tem mentira, como é o relacionamento dessa criança com as pessoas, como é na escolinha, se também tá mentindo na escolinha, se esse é o comportamento voltado para crianças, mas também para adultos. Isso tudo precisa ser observado, conversado em família, conversado com o pai antes, tá? E normalmente nós mães temos essa função mais conciliadora. E os homens normalmente são mais rígidos, são mais fortes, né? E é importante que a gente também converse com eles sobre essa importância de deixar a criança falar, né? De deixar a criança expressar o que ela tá pensando, o que ela tá sentindo. Então, para que você não fale uma coisa e o seu esposo fale outra. Porque aí vai ocorrer um outro problema. Então, a gente precisa ter o quê? Unidade de linguagem, tá bom? Nós vivemos na mesma família. Ah, não tem o pai, não convive com o pai, convive com um outro parceiro. Mesma coisa. Ou então, convive com a avó, né? Conversa com essa avó. Senta com essa avó e conversa, ele tá tendo esse comportamento, me conta, eu vou conversar com ele, vamos ver como é que a gente pode andar com isso. Vamos observe como que essa avó também gera confiança, relacionamento de intimidade com essa criança. Então é importante que a gente perceba isso, né? Quais são os conteúdos que eles estão consumindo na internet, quais são os filmes, as músicas. A gente acha que é só os Netflix da vida e o YouTube, mas não é. Tem muita música aí ensinando para as crianças, tem muita música até que não é nem pra idade da criança, né? Mas tem muita coisa aí que a gente precisa observar com um olhar mais crítico, não só ficar repetindo. Aquela música tem uma frequência diferente, ensina para sua criança um comportamento diferente. Nós, gente, somos moldes do nosso ambiente. Se nós vivemos num ambiente deturpado de valores, emocionalmente tóxico, com pessoas que não olham para si, que não se respeitam, é esse ambiente. Dificilmente existe, porque a pessoa foge. Mas dificilmente a criança vai sair diferente do meio, porque existe um ambiente propício, tá? Segunda coisa, contexto. Entenda o que aconteceu. Aquela situação não caiu do nada, não aconteceu do nada, existe um contexto. O que é o contexto aplicado? A criança vai lá, subiu no parquinho, tá esperando lá a vez dela no balanço. Aí a hora que ela chega pra sentar no balanço, vem uma criança maior, tira ela do balanço e senta no balanço. Aí ele vai lá e dá um tapa na cabeça da criança. O que ela tá acontecendo ali? É um contexto, ela tá se defendendo, ela tava esperando o lugar dela no balanço, a outra pessoa não respeitou, ela veio e se defendeu da forma que ela conhece, que ela sabe. Então a gente tem que entender o quê? O contexto desse comportamento da criança, tá bom? E a terceira, e não menos importante, valorizem as relações. A gente precisa aprender a valorizar a relação com os nossos filhos. Não é só a relação com o nosso chefe, porque paga o nosso salário, não é só porque a relação com o nosso marido, porque o nosso marido a gente ama, é o homem da nossa vida, não é a relação com a nossa mãe, porque é nossa mãe, né? E aí a gente tem que ter uma relação com ela, não é só porque, não é. E os nossos filhos? A gente precisa ter um relacionamento. E um relacionamento só vai ser dado a partir de intimidade. Conversa, diálogo, expressar vulnerabilidade. Nós somos falhos também. A gente espera que os pais sejam perfeitos, mas isso não existe. Nós vamos errar muito, mas a gente precisa também demonstrar nossa vulnerabilidade muitas horas. Ah, mas não quero deixar meu filho triste, não quero que ele me veja chorar. Ah, então, mas isso tá muito ligado à ideia que a gente tem que ser, nós temos que ser super heroínas. Vida que segue, aí acontece as coisas. Não, vida que segue, não foi nada, deixa quieto, passa. Não dirige aqui, não elabora aquele sentimento, não chora o que tem que chorar, não fala o que tem que falar. E tudo isso começa a se somatizar aonde? No nosso corpo. Porque o nosso corpo, ele fala. E ele sente,
ele demonstra. Aí a gente começa a ter dores, a gente começa a ter problemas de circulação, cardíaco, costas, porque o peso tá grande. Então a gente precisa também conversar com esses filhos, gerar diálogo, gerar sentimento de pertencimento. Você é dessa família, você pertence a essa família e nós vamos estar com você, independente do que aconteça. Muitas vezes, hoje, as nossas crianças são negligenciadas por isso. Porque o pai e mãe não olham para o filho. E aí acontece uma grande tragédia e fala, nossa, onde eu errei? O que aconteceu? Mas não foi do dia para a noite. Fomos nós que não conseguimos olhar para essa necessidade. Então, se o seu filho está mentindo, se você já foi verificar, já viu que é realmente mentira, procure seguir esses passos, né, essas dicas, para que você possa enxergar para além daquele comportamento, sem julgar. Pronto, agora meu filho é um mentiroso. Não é mentiroso. A gente precisa perceber por que isso está acontecendo e não normalizar isso, obviamente, mas ver isso como uma oportunidade de ajuste, de conversa, de vínculo. Tá bem? Aí ele espera você dormir para pegar o celular escondido. Sim, é uma falta de confiança, né? Que você vai... Então, você precisa... como você disse que estava restringindo o celular, né? A tela, 1 horinha. Então, assim, senta com ele e fala, filho, eu estou vendo o que você está fazendo. Seja real. Por que você está fazendo isso? O que você está consumindo depois desse horário que a mamãe não pode vir? Você pode contar para a mamãe. O que está acontecendo? Vocês sabem que o índice de consumo de, vou dizer assim, né, entretenimento pornográfico está cada vez mais precoce. Antigamente era por volta de 12 anos de idade, hoje é por volta dos 6. Erotização nas músicas, erotização na televisão, erotização, afirmação desse menino perante a sociedade, de que ele é homem, de que ele é viril, de que ele é isso, de que ele é aquilo. Isso é cada vez mais precoce. E nós não conversamos com os nossos filhos sobre isso. Então, de repente, precisa ver que conteúdo que ele tá vendo, o que tá acontecendo, né? Ele quer ficar mais na tela? Tem necessidade, né, durante o dia, para que você tenha contato com o que ele tá vendo? O que tá acontecendo? Converter uma conversa franca. Porque isso vai fazer com que, de fato, você estabeleça um vínculo de confiança com seu filho. Chega um momento, gente, que a gente ensinou já muita coisa. Não tô falando que é o seu, tá, Aniceia? 9 anos, eu acredito que você ainda tem muito pra ensinar pra ele. Mas, assim, tem um momento em que o que resta é um relacionamento de confiança com o pai e com a mãe. Você sentar, conversar, expor, ouvir, chorar. E se isso não for construído durante a nossa infância, dificilmente vai ser construído no futuro. Então, pense em todas essas questões e comece a partir de hoje a fazer diferente. Tenho certeza que você vai se sentir mais em paz com a sua missão de mãe. Seu filho vai ver em você cada vez mais uma pessoa de confiança, uma pessoa que ele pode contar, que ele pode falar a verdade, independente de quão dolorosa for essa verdade. Que às vezes a gente precisa falar verdades e ouvir verdades também. Às vezes você vai ouvir que o filho não está se sentindo amado, não está se sentindo visto, ou que tem medo de você. E aí é importante que ele tenha confiança para te falar essas coisas, para que você possa fazer ajustes, buscar ajuda. Ajuda de uma terapia, de um autoconhecimento, de um livro edificante, de Deus na sua vida, de uma educadora parental, de quem quer que seja. Também não é
humilhação nenhuma a gente pedir ajuda. Muito pelo contrário. É um sinal de força e de certeza que juntos a gente consegue fazer uma transformação muito mais profunda, de uma forma muito mais rápida. Tá bom? Me indica um bom livro. Gente, olha, eu vou indicar o livro que eu estou lendo hoje. Ó. Teixeira. O Caminho do Desapego. É um livro de autoconhecimento, tá? Porque eu acredito muito que a nossa transformação reflete na educação dos nossos filhos. Então eu não paro de consumir coisas de autoconhecimento. É um livro que fala muito sobre o quanto que a gente precisa deixar ir algumas dores, alguns medos, alguma raiva, para nossa vida andar para frente. Então ele fala sobre depressão, apatia, medo, raiva, orgulho, coragem, amor, e paz, né? Ele vai elencando aí as ondas vibracionais, porque cada sentimento que nós temos, ela tem uma função de ondas. E aí o que acontece? Tudo de energia, né? Tudo na nossa vida é por meio de energias. E aí as ondas vão aumentando as vibrações conforme a gente vai emanando diferentes tipos de sentimento. Então isso é autoconhecimento. Quando a gente começa a perceber por que da nossa raiva, por que de eu ser tão brava com o filho, por que às vezes que eu falo não o dia inteiro, do que eu tenho medo. Por que eu tenho medo? É o medo da perda? É o medo da culpa? Então, assim, muitas vezes a gente precisa olhar para nós primeiro, para depois a gente conseguir fazer algo realmente relevante. E quando a gente muda em nós, isso, gente, escancara uma porta e as pessoas começam a nos ver de uma forma diferente, porque realmente nós já não somos mais as mesmas pessoas. Tá bom? Estou sentindo um pouco, sei lá, fora da vida deles. Então, expresse isso para eles. Né? A gente também precisa cuidar dos nossos pais. A vida nos traz inúmeros desafios ao longo do tempo, mas a gente não pode esquecer dos nossos filhos. Então, está tudo bem, mamãe está aqui cuidando da vovó, mas eu também estou de olho em vocês. E eu não quero, né, deixar esse buraco, porque eles são os filhos. E eles são menores, então eles precisam, tá bom? Um grande beijo pra vocês, gratidão por cada um que passou por aqui hoje. Espero ter colaborado com vocês. E terça-feira que vem estamos aqui para mais uma live. Um grande beijo. Niceia, qualquer coisa me chama no particular, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima.